Bom, a Justiça começa a ouvir hoje as testemunhas relacionadas ao desaparecimento da Isis Vitória. Isis, a adolescente que estava grávida e que aos 17 anos desapareceu na cidade de Tibagi, nos Campos Gerais. Ricardo Vilches está ao vivo para poder falar comigo sobre esse assunto. Vilches, ótima tarde para você. Boa tarde para você, Furlan, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral, até para a gente poder dar essa explicação, né? Porque foi um caso de repercussão e que de uma certa forma tramitou muito rápido. Afinal de contas, o inquérito já foi encerrado. O Marcos Rony, que era o único até então suspeito, foi indiciado pela polícia, depois foi denunciado pelo Ministério Público e nós já estamos naquilo que a Justiça chama assim de avaliar, produzir provas para eventual júri. E aí é que entra esse detalhe para que todo mundo entenda. Agora, todas essas testemunhas que já foram ouvidas pela polícia ficarão de frente para um juiz e ao final disso tudo o juiz vai chegar e vai decidir vai ou não a júri popular. É para isso que serve esse tipo de audiência. 18 testemunhas foram convocadas e apenas 3 do lado de defesa do Marcos Rony. E essas 3 testemunhas são aquelas, Furlan, consideradas testemunhas abonatórias. Por exemplo, um amigo de infância que jogou futebol com ele, só para falar se é da gente boa ou não, não necessariamente são aquelas pessoas que têm a acrescentar algo além do que já foi investigado pela polícia. E é sempre bom informar, né? Nesses casos aqui, dificilmente um fato novo surge durante esse tipo de audiência, a não ser, é claro, e aí a expectativa de todos nós sobre, enfim, a palavra de Marcos Rony. Sempre é bom lembrar, Marcos Rony prestou um único depoimento ainda na fase de inquérito, mas quando ainda ele era tratado como suspeito, e o caso da Isis era ainda tratado com apenas um desaparecimento. A polícia na fase de inquérito e o Ministério Público depois no processo falaram, afirmaram, denunciaram. Trata-se de um homicídio qualificado. O fato da menina ter sido morta por estar grávida, o fato de Marcos Rony ter ocultado o cadáver também dessa criança desse recém-nascido e o fato também de envolver um motivo torpe, o fato da menina Isis ter sido morta na avaliação do Ministério Público porque Marcos Rony não queria que ela tivesse um filho. Então são essas qualificações que provocaram ali a denúncia do Ministério Público contra esse réu. Bom, nós estamos em Tibagi, em frente ao fórum, e havia uma expectativa, né, Furlan, de que aqui estivesse repleto de manifestantes, de pessoas ali que pudessem estar fazendo uma pressão junto ao juiz aqui da cidade, o Ministério Público, com relação à culpabilidade. E na verdade nós só encontramos ali, ó, a família da Isis. Aquele é o de camisa branca é o tio, a de calça preta é a prima e mais lá na frente quem já entrou é a mãe. Então são essas 3 pessoas que logo mais, a 1h da tarde, faltam 9 minutinhos aqui, serão ouvidas diante do juiz. Ali quem estavam acompanhando são os advogados assistentes de acusação, porque quem faz esse papel de acusação no réu é o Ministério Público. A promotora de justiça já está lá dentro e agora eles estavam acompanhados aqui dos advogados que assistem à acusação. E nós estamos aqui do lado de fora com os advogados do Marcos Rony, que nós pedimos para que ficassem aqui, porque é daqui, Furlan, que pode sair um fato novo que eu mencionei no início dessa participação. É por isso que nós vamos fazer essa entrevista. Eu vou pedir licença para chegar no Dr. Renato. Dr. Renato, a dúvida que todo mundo quer saber. Marcos Rony está preso em Ponta Grossa desde o mês de junho. Ele virá aqui fisicamente? Ele estará aqui para ver esses depoimentos? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Furlan. É uma honra mais uma vez falar com vocês aí. Ricardo, o Marcos ele vai acompanhar de Ponta Grossa. A lei prevê que o acusado ele tem o direito de acompanhar todos os depoimentos do processo. No entanto, como ele está preso em comarca diversa aqui de Tibagi, ele acompanhará por videoconferência da cadeia pública de Ponta Grossa. Todos os depoimentos, inclusive os que vão acontecer hoje, né? Isso, ele acompanhará todos os depoimentos. A dúvida é a seguinte, durante todo esse processo de investigação da polícia é ventilada a possibilidade de que Marcos Rony chegasse nesse momento aqui, no dia que ele vai ser ouvido diante do juiz, e confessasse esse crime. Mesmo porque aí é uma informação de bastidor importante, esses advogados que aqui estão são amigos de trabalho do lado que agora assiste o Ministério Público, que é o escritório do advogado Cláudio Daledoni lá de Curitiba. E eles se conhecem. Houve algum tipo de negociação para que nesse momento Marcos Rony chegasse aqui diante do juiz e falasse o corpo, fui eu que matei e o corpo da Isis está em tal lugar? Teve esse tipo de negociação? Não, Ricardo, eu tenho o maior respeito e admiração pelo Dr. Daledoni, é um grande advogado. Mas nesse caso específico não teve nenhuma conversa, não teve nenhuma proposta de acordo como foi ventilado na mídia nos últimos dias. E o Marcos, quando ele for interrogado em juízo, ele manterá a mesma versão que ele já apresentou desde o início, que ele não tem qualquer participação no desaparecimento da Isis.
Perfeito, então, doutor Renato, muito obrigado pelas informações. Já volto a falar com vocês. E Furlan, já voltaremos para dar os detalhes, para também informar como vai ser o funcionamento dessa tarde e mais detalhes desses depoimentos, tá bom? Volto no estúdio com você, já voltamos.